Glória e louvor, glória e louvor, glória e louvor a vós, ó Cristo. Glória e louvor, glória e louvor, glória e louvor a vós, ó Cristo. Convertei-nos, nos diz o Senhor, porque o reino do céu está perto. Glória e louvor, glória e louvor, glória e louvor a vós, ó Cristo. Glória e louvor, glória e louvor, glória e louvor a vós, ó Cristo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas, se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta-a. Por que está ela inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória e louvor, glória e louvor, glória e louvor a vós, ó Cristo. Nos recolhamos no silêncio, no íntimo do nosso coração. Rezemos também vocês, crianças. Peçamos ao Espírito Santo que abra nossa inteligência e nos faça alcançar a plena compreensão da palavra, para que ela se torne um acontecimento de salvação em nossa vida hoje, agora. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, mais próximos da Páscoa, a palavra de Deus hoje convida-nos a avançar um pouco mais no caminho da conversão. Na verdade, a palavra-chave da Quaresma é conversão. E a palavra síntese das leituras de hoje é conversão. E apresenta para a gente
o que é a conversão de uma maneira muito, mas muito nova. Nós estamos no capítulo 13 de Lucas. Jesus está viajando para Jerusalém, no caminho ensinando os discípulos sobre os planos do Pai. O Pai misericordioso, aquele que é por excelência a expressão do amor, da ternura, da compaixão. E aparecem as notícias, os fatos, que às vezes, dependendo do modo com que a gente recebe as notícias, a gente desenvolve uma forma própria de interpretar as notícias, ou a gente passa a ter algumas influências que interpretam para a gente as notícias. Talvez você se assuste ou se surpreenda hoje, mas o Evangelho fala exatamente como é que o cristão deve acolher e interpretar as notícias, sobretudo aquelas trágicas. Dependendo do modo com que você interpreta os fatos, você vai mostrar que compreensão de Deus você tem. Vamos lá? No seu folheto aí é o número 6, Lucas capítulo 13, versos 1 ao 9. Tomemos juntos. Naquele tempo vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus. As notícias chegavam de pessoa a pessoa. O Império Romano já tinha inaugurado a mais longa rota de correspondência, mas na Palestina a notícia era de boca em boca. Não tinha rádio, televisão, computador, WhatsApp. Era na base do boca a boca. Trouxeram notícias a Jesus. E essas notícias, a forma de dar a notícia para Jesus, mostra como é que interpretavam os acontecimentos. Vamos ver? A respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com dos sacrifícios que ofereciam. Aqui você já tem que ficar esperto na coisa. A forma de dar a notícia a Jesus já mostra que os emissários, os mensageiros, já querem dirigir a interpretação. Na verdade, eles estão dando uma bronca em Jesus, dizendo: o senhor que fica falando desse Deus cheio de misericórdia, compaixão, que salva, que tem até um reino eterno para a vida eterna. Como é que o senhor explica uma notícia dessas? Os galileus eram os que moravam ao redor, na parte extrema norte de Israel, na parte da bacia do Rio Jordão e ao redor do mar da Galileia. Trabalhadores, lavradores, cultivadores de lavouras, criadores de animais. Vinham todos os anos lá do extremo norte até Jerusalém. E vinham seguindo rigorosamente. Bom, o texto não fala que o sacrifício era em Jerusalém, mas supõe. Vinham piedosamente a pé, num percurso que, dependendo por onde desciam, dava entre 120 até beirando 200 quilômetros a pé, e conduzindo os animais que criavam. Os animais, para serem oferecida a carne deles no altar, precisavam ser animais de 3 anos. Cabrito, o cordeiro, o novilho ou a novilha de 3 anos. Então eles eram zelosos na criação desses animais, com todos os mimos. Viajavam esse longo percurso por dias e dias.
chegavam em Jerusalém, passavam por uma rigorosa fiscalização do templo para olhar se os animais estavam perfeitos e puros. Isso significa não ter uma cicatriz, não ter um arranhão, não ter um defeito. Limpos, puros. E na sexta-feira à tarde, Jesus não morreu às sexta-feira, às 15h à toa. Era a hora do sacrifício dos animais que ficavam escorrendo do sangue, da gordura, para no sábado cedinho de madrugada levar para o sacerdote a carne e o sangue para ser oferecido no altar. Então os galileus piedosos, trabalhadores lá do interiorzão da Galileia, vêm, estão lá preparando os animais, e Pilatos manda cortar a cabeça e mistura o sangue deles com o sangue dos animais. Era o mais pavoroso modo de contaminação da realidade do pecado. O sangue derramado é para o povo da Bíblia uma das coisas mais abomináveis. Não tem sentença mais violenta na Escritura do que quando você briga e arranca sangue do irmão. E ainda misturar esse sangue, que é símbolo de maldição, com o símbolo da maior pureza, os animais sacrificados para serem ofertados no templo. Os mensageiros contam para Jesus essa notícia. Agora começa a exegese, a interpretação. Para nós cristãos, a nossa forma de interpretar os acontecimentos e as notícias pode ser mais perigoso do que os acontecimentos trágicos. Repito, sua maneira de interpretar as coisas pode ser mais perigosa que as tragédias. Porque a forma de interpretar vai decidir, primeiro, que compreensão de Deus você tem. Quem é Deus no plano das ações e dos fatos e acontecimentos? Existem duas formas predominantes da gente se comportar quando vem uma notícia trágica. Nós vivemos os mais de 2 anos da pandemia, notícia trágica, os horrores da guerra, de muitas guerras, mas especialmente nesses tempos, o sofrimento do povo na Ucrânia e o confronto Rússia-Ucrânia. Como é que nós interpretamos esses fatos? Jesus diz para os mensageiros que tem uma coisa grave. Vamos lá? Versículo 2. Jesus lhes respondeu, bradem. Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Espere lá. Vocês estão dando a notícia pensando que os que morreram do corona, ou aquelas pessoas que estão morrendo lá na Ucrânia, são mais pecadores do que nós? Jesus diz, não. Agora, Jesus diz, mas se vós pensais. O que vós pensais é mais grave do que o que acontece. Eu vos digo que não, mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. Jesus diz que é preciso escutar a notícia e a notícia trágica movimentar-nos na direção da conversão. O que é a conversão? Ele mesmo fala, vós pensais. Conversão do grego é metanoia, mudar a mentalidade, passar a pensar as coisas conforme Deus
e mudar a meta, passar a conduzir a minha vida e a sua vida na direção do que Deus quer. Isso é conversão. Então, quando nós escutamos as notícias trágicas, nós temos duas formas de interpretação dos acontecimentos trágicos. Mas Jesus vai apresentar e corrigir a nossa mentalidade dando uma outra notícia. Esse primeiro acontecimento é um acontecimento provocado pela mão humana. É Pilatos que tinha matado. E Jesus conta uma outra história. Versículo 4. Vamos. E aqueles 18 que morreram, quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Espere lá. A torre de Siloé, uma construção enorme, como uma torre de igreja, para marcar em cima do Monte Sião, onde a cidade santa Jerusalém estava construída, e o templo, para que o peregrino o mais distante possível avistasse a torre e fosse motivado a não desistir da caminhada. E quando a gente vai a pé à Trindade, um dos melhores pontos da caminhada é quando a gente faz aquela dobradura e enxerga o santuário. Parece assim uma abertura da cortina, não é? Para os passos, para os movimentos externos e internos. Então, a torre de Siloé, esse marco lá em Jerusalém, os peregrinos gostavam dela, porque quando chegavam a Jerusalém, às vezes antes de ir no templo, ou depois de rezarem, gostavam de ir para a sombra dela, ou para o abrigo dela e descansar, tomar o lanche, conviver, rir, aquela gratuidade própria de peregrino. Estão lá 18 e de repente um acontecimento acidental. O primeiro é provocado por mão humana, Pilatos. Essa é uma tragédia natural. Como as chuvas de Petrópolis hoje, para quem viu as notícias, arrastando tudo. Como é que a gente interpreta os acontecimentos provocados por mãos humanas e os acontecimentos acidentais, as tragédias? Duas das piores formas de interpretar os acontecimentos. A primeira é olhar para esses acontecimentos e dizer: isso é assim porque Deus quer. Não é cristão quem interpreta os fatos assim. A outra forma terrível de interpretar os acontecimentos é dizer, de forma moralista: isso aconteceu porque eles merecem. Se tivessem feito o caminho que eu faço, rezado como eu rezo, dado o dízimo como eu dou dízimo, fizesse os atos de piedade como eu faço, não tinha, porque Deus me preservou. Às vezes, quando tem um acidente, quanto acontece isso no Brasil, né, com a tragédia da violência no trânsito, viram um ônibus num penhasco, morre 40, salva um, e a pessoa diz: eu tenho certeza que Deus tinha um plano e um propósito para mim. Diacho, tem para você e para todos os que morreram. Não é não? Quando eu acho que estou mais na mão de Deus do que aqueles que morreram, é um equívoco. Esse modo de interpretar, dando a Deus a responsabilidade, ou atribuindo às vítimas a culpa, diz Bento XVI, nega o princípio da atuação de Deus na história. O judaísmo e o cristianismo têm em comum uma compreensão: o nosso Deus é um Deus que age na história, nos fatos, nos acontecimentos, mas age sempre em vista do nosso bem, sempre. Corre comigo na primeira leitura, tome lá, do livro do Êxodo. No seu folheto aí, o número 3, no versículo 7, o diálogo de Deus no Horebe com Moisés. Moisés sai feliz, cuidando do rebanho do sogrão,
não é? Casou com uma moça que tem um pai, que tem um gado bom, está lá cuidando do rebanho, feliz tocando a sua vida, e de repente Deus fala: Moisés, as coisas estão boas para você, mas o seu povo está na escravidão do Egito, não está bom assim não, Moisés. Você arrumou uma mulher que tem um sogro, que tem um padrão de vida bom, está bom para você, mas para o meu povo não está não, Moisés. Você vai ter que voltar para lá. E aí, estabelece um diálogo lindo em que Deus apresenta 5 ações, 5 verbos. Quem é Deus? O Senhor, versículo 7, o Senhor disse a Moisés: eu vi, primeiro verbo, a aflição do meu povo que está no Egito. Segundo verbo, eu ouvi o seu clamor por causa da dureza de seus opressores. Terceiro verbo, sim, e conheço os seus sofrimentos. Quarto verbo, desci para libertá-los das mãos dos egípcios. Quinto verbo, e fazê-los sair daquele país para uma terra boa e espaçosa. Moisés, você pensa que você é um abençoado, que Deus mandou a graça para você e arrumou um sogro bom. Eu sou um Deus que quero providenciar o bem, o espaçoso, a bênção para todo mundo. Moisés, volta. Você pode até levar esse folheto para casa e depois guardar. As 5 ações de Deus olhando para nós, olhando para a Ucrânia, para a Rússia, para as vítimas que moram nos morros e nas montanhas terríveis, na pobreza amontoada na periferia das grandes cidades nesse país, na beira dos rios e dos montes. Você escute, nós devemos escutar Deus falando para mim e para você: eu vi, eu ouvi, eu conheço, eu desço, eu faço sair desse sofrimento. Amém? Amém. Então, primeiro, tire de você a estupidez de pensar que as desgraças acontecem porque Deus quer. Vencida esta desgraça, vencer a segunda. Achar que a base é: isso aconteceu porque merecem. Essa ideia de que eles foram levados e eu fui poupado, tranquiliza a mim e me faz ter a presunção de que a minha justiça é que decide a ação de Deus. Que eu tenho capacidade de fazer Deus me poupar e mandar tragédia e desgraça sobre os outros. É uma visão simplista, uma visão alienante, uma visão conformista, que nega os verdadeiros critérios de Deus. Deus tem um outro critério: a conversão. Aquele que não é vítima das matanças de Pilatos ou de Putin, aquele que não é vítima do corona ou das enchentes que tomam de novo Petrópolis, é levado a escutar as notícias e a se envolver nesses acontecimentos. Um movimento que tem 2 elementos importantes. O primeiro é olhar sempre para as vítimas e permitir-se ser movido por compaixão para com elas. A empatia é fundamental. Compaixão por quem sofre. Se você lê as notícias e fala: não, que bom, merece, tem que ser assim mesmo, você não está na linhagem dos que creem em Deus, do povo da Bíblia. O segundo é: já que eu vivo uma vida onde é possível que todos nós passemos por qualquer situação, ao atravessar a rua hoje para voltar para casa, tomando um choque numa tomada antes de dormir, qualquer situação de tragédia deve pôr a mim e a você numa compreensão importante: essa vida nossa
é frágil. Por mais que nós tenhamos poder, recursos, esta vida é sempre muito frágil. E esta vida, passando pela melhor fartura e abundância, como Moisés estava cuidando do rebanho do sogro, ou passando pela pior privação do povo que está no Egito, essa vida precisa ser toda ela colocada nas mãos de Deus. Na fartura ou na tribulação, põe sua vida nas mãos de Deus. E não perca a oportunidade, diz Bento XVI, a teologia da graça vence a paralisia do moralismo. Jesus não propõe uma interpretação e um acolhimento dos fatos em termos moralistas, mas em termos realistas. Ele nos guia com uma única resposta adequada aos acontecimentos que estão ao nosso redor, que põe em crise as certezas humanas, as certezas de quem manda bombas sobre os outros e diz, é para o bem. Ele põe em crise essas certezas. Qual a interpretação verdadeira? Pergunta Bento. A verdadeira interpretação é aquela que parte da sabedoria, não por a culpa nas vítimas, mas deixar-se interpelar pela precariedade da existência e assumir uma atitude que Jesus repete por 2 vezes. A conversão. Se vós não vos converterdes. A conversão, ela vence o mal pela raiz. Porque a conversão me faz entrar no território dos embates e perguntar, Senhor, ou vítimas, o que é que eu posso fazer para a vida ser melhor? A conversão, ela tira de mim o conforto alienante de dizer, não tenho nada a ver com isso. Estou tocando a minha vida e pagando as minhas contas. A conversão nos faz pôr-nos nas mãos de Deus e próximos das vítimas. É esta a sabedoria e é esta a resposta mais eficaz ao mal. Qualquer tipo de mal, o mal interpessoal, nas minhas desordens físicas, emocionais, psicológicas, o mal social, o mal internacional das guerras, da fome. Cristo convida a responder ao mal, antes de tudo, com um sério exame de consciência e com um compromisso de purificar minha própria vida. E assim, diz Bento XVI, as pessoas e as sociedades que vivem esta vida sem nunca terem coragem de se questionarem ou de aceitarem ser questionadas, essas pessoas e estas sociedades têm como único destino final a ruína. Mesmo que façam e tenham grandes conquistas. Sempre. A conversão, ao contrário, não preserva a gente dos problemas. A conversão não impede que nós sejamos contaminados com o coronavírus. Mas a conversão nos permite entregarmos-nos nas mãos de Deus e enfrentarmos o problema de modo diferente. Pondo-nos em quaisquer situações nas mãos de Deus. E é assim que Jesus vai ensinar a gente agora. Vamos lá? Volta ao Evangelho. Uma nota. Essa interpretação de que os galileus que morreram decapitados, misturados sangue com dos animais, ou as vítimas da torre, essa interpretação de que Deus quer ou merece, as vítimas merecem, ela é a interpretação alienada e alienante, e ela é a mais preciosa interpretação desejada pelos manipuladores e opressores das sociedades, não é? Eles querem exatamente que a gente olhe para os fatos assim e diga, normal morrer 60 mil no trânsito no Brasil todos os anos. Normal 60 mil mulheres serem vítimas da violência por ano.
Normal 50 mil serem mortos por armas de fogo. Normal. Os donos do poder, os Pilatos de hoje, querem exatamente que a gente diga: isso aconteceu porque Deus permitiu ou porque as vítimas merecem. Porque livra a responsabilidade dos verdadeiros cuidadores do bem comum. Vamos lá? E Deus é por excelência o grande cuidador do bem comum. Vamos lá? Versículo 5. Eu vos digo que não, mas se vós não vos converterdes, ireis todos morrer do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Espere lá. Preste atenção na parábola. Vai. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro. Espere lá. Certo homem é o dono de uma lavoura. Ele tem uma lavoura, uma vinha. Vinha é um nome dado tanto para a lavoura de uva, quanto para qualquer tipo de roça, de plantação. Certo homem é o dono de uma lavoura. Ele vai lá nesta lavoura e tem um pé de figo, que ele vai procurar figo. E ele fala com um peão que trabalha na roça, o vinhateiro, o peão da lavoura. Versículo 7. Então disse ao vinhateiro, bradem. Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Espere lá. Ainda bem que ele está procurando figo na figueira, não está procurando uva no pé de figo, figo no pé de uva. Então tem aqui já para você não se safar arrumando desculpas esfarrapadas. Na figueira busca figo. Vai. Corta, porque está ela inutilizando a terra? Olha a resposta, essa é a ordem do dono da roça, o certo homem. O peão que trabalha na roça, versículo 8, ele porém respondeu, Senhor, deixa a figueira ainda este ano, vou cavar em volta dela e colocar adubo. Espere lá. A oração do peão que trabalha na roça. O pé de figo somos nós. O peão que trabalha na roça é Jesus. O dono da roça é o Pai Eterno. E Jesus está contando essa história para os que deram uma notícia das tragédias e desgraças, dizendo que aconteceu porque Deus quer ou porque as vítimas merecem. Jesus diz assim, olha, eu vim aqui para cuidar de vocês. Eu sou um peão, meu pai, o Pai Eterno é o agricultor. E eu sou trabalhador da vinha dele. E ele mandou-me aqui, até viu que muitas dessas plantações que estão aqui nesse jardim que ele plantou, não estão dando frutos. Ele até disse que tem planta que está inutilizando a terra. E eu pedi a ele, pedi ao Pai, para que ele me dê um tempo para cuidar de vocês. Então, como é que nós... Duas perguntas importantes. O que é conversão segundo Jesus? E como é que nós cristãos devemos entender e interpretar as notícias trágicas? Nós temos que entender e interpretar as notícias trágicas e olhar para a gente que ainda não é vítima daquelas tragédias e dizer assim, desta vez eu fui poupado até agora da pandemia, mas eu quero avaliar meu modo de viver e quero viver de uma maneira melhor. Acho que dificilmente alguém de nós passou por essa pandemia sem desejar isso. O dia que esse trem for vencido, eu quero retomar a minha vida de uma forma diferente. Não pensamos?
É isso. É esse prazo. Porque se eu estou aqui, eu quero ser uma planta de Deus produzindo fruto. Eu quero ser alguém plasmado segundo o coração de Deus. E eu quero viver esta vida não arbitrariamente por conta própria. Eu vou aceitar o caminho de conversão. E agora, pasmemos. O que é conversão segundo esse texto? Olhe para a cruz. Estenda uma de suas mãos aqui para a cruz e repita comigo. Para Jesus, conversão. A minha conversão. A minha conversão É aceitar. é aceitar, Ser cuidado por Ele. ser cuidado por Ele E criar condições e criar condições de produzir bons frutos. de produzir bons frutos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Amém. Amém. Tem gente que pensa a conversão como um terror. Um caminho terrível. Aquela doutrina espírita que para Deus se chega ou pela graça ou pela desgraça, não é? Ou pelo amor ou pela dor. Isso não é doutrina bíblica do Evangelho, não. Isso é doutrina, filosofia espírita. Não é a teologia da graça. A teologia da graça, a teologia da cruz é que Deus chega até mim e você ou pelo amor ou tão somente pelo amor. Até na dor é pelo amor. Tá claro? Até na dor é pelo amor e até na fartura é pelo amor. Ele só chega até nós pelo amor. E quer-nos unidas a Ele no amor e pelo amor. Só o amor. Mas aceitar ser cuidado por Jesus supõe se submeter a um mimo desconfortável, desagradável. Ou, que pode ser uma bênção, mas desafiadora. Tome de novo o texto, versículo 4. O peão que está trabalhando na roça, versículo 8, desculpe. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Como é que nós recebemos esse cuidado de Deus? O que é o cavar e o que é o colocar adubo? Cava pela palavra, pela oração, mas Jesus cava ao meu redor, ao redor de você, um pé de planta que Deus plantou e ama e quer nos dando frutos. Jesus cava ao redor de mim e de você pela pregação. É a pregação do Evangelho, e a pregação usa ferramentas e precisa de peão fazendo isso. Às vezes o peão usa ferramenta, enxadão, enxada, alavanca, picareta. E às vezes o peão, no confronto com o chão duro ao redor de mim e de você, o mundo olha para mim e para você e vê que você não está produzindo frutos, eu não estou produzindo frutos, e às vezes só aponta o dedo e diz: você não presta, você não vale nada. E Jesus olha para mim e para você e diz: está precisando de cuidado. Está precisando de alguém para cavar ao redor dele, dela. Mimos, né? Só que a pregação, quem tem algum jardim em casa ou alguma planta, ainda que no vaso, ou uma roça, sabe que cavar ao redor da planta, às vezes acontece alguns acidentes, não é? A planta arranha a gente, machuca a gente, dá uma espinhada. O leite da figueira queima. Mas às vezes também o peão que está trabalhando com a ferramenta dá um açoite muito violento e arranca umas cascas na gente, quebra alguns galhos, não é? Se o cabo da ferramenta é longo, não é? Às vezes dá umas enxadãozada tão bruta
que chega a atingir a raiz e arrancar umas lascas na raiz, ou no caule da gente, e a árvore fica longos dias chorando, não fica? Até cicatrizar. A pregação faz isso conosco também. Porque a pregação e o cavar supõe contar com as mediações. E a mediação é a igreja, é o padre, é um pai e uma mãe. A catequista é mediação. Às vezes, o enxadão, a enxada do pregador é a língua, é a boca, é a pregação. E às vezes essa ferramenta ela está cega, não está muito boa de corte. Ou está com corte fino demais. É triscar e lá vai leite da figueira sendo derramado e chorando por longos tempos. Então, para você dar frutos, você precisa aceitar ser cavado ao seu redor e adubado. Como é que Jesus aduba? Ele, na cruz, ofereceu o seu corpo para ser o adubo nosso. E ofereceu o seu sangue para irrigar-nos. Com a palavra e a pregação cava, com o seu corpo e sangue irriga e aduba. Tem gente que faz algumas escolhas seletivas, diz assim: não, eu já sei o meu caminho, já estou pronto, eu não quero muita coisa não, eu já tenho os livros que eu leio, os blogs que eu acesso, as coisas que eu tenho devoção, eu vou à missa querendo só a hóstia. Eu quero uma missa que não tenha pregação, rapidamente eu volto para casa. E tem gente que faz isso diariamente e não vê grande progresso na vida. Sabe por quê? Porque põe o adubo no chão duro. E aí, quando chove, faz ela lavar o adubo para longe, não é? Formiga leva. O sol bate. E o calor diminui as qualidades nutricionais que o adubo tem. Tem um monte de consequências químico-físicas e orgânicas. Aí, essa metáfora, ela tem consequências enormes. Enormes. Conversão é um caminho permanente. O Salmo 92 diz assim, que o homem e a mulher que escuta a palavra de Deus e obedece e põe em prática a palavra de Deus, é como a árvore plantada na beira do rio, na beira da torrente, mesmo na velhice dão frutos. E às vezes a gente vai ficando mais velho e começa a achar que ninguém tem direito de cavar ao redor da gente, que não tem nada que mexer, já estou pronto, que não tem adubo nenhum, ou que não adianta porque o fruto que eu dou é esse, quem quer bem, quem não quer, amém, pronto, acabado. Não. Primeiro, a consciência de que eu não sou aquele que sou, que só Deus é aquele que é. Nós somos tão somente enquanto nas mãos dele e enquanto nos cuidados dele. Amém? Amém. E precisamos desse cuidado. E esse cuidado exige de nós um movimento de pormos-nos nas mãos de Deus. Irmã, irmão, versículo 9. Depois de interceder, deixa a figueira ainda este ano, vou cavar e em volta dela e colocar adubo. O peão da roça, versículo 9, confessa: pode ser que venha a dar fruto, se não der, então tu a cortarás. Tão bonito isso, tão manso. Cuidado, não arrisque decidir por você se você está produzindo fruto. O único que pode dizer se você está produzindo fruto conforme o que ele quer é o dono da roça que te plantou aqui. Combinado? Para você ter noção do que você precisa de sujeição
e de abertura ao movimento de Deus que cuida de você, você precisa perguntar ao Espírito Santo: eu estou produzindo os frutos que o Pai que me plantou nesta vida quer? Eu estou acolhendo os cuidados de meu Deus, de meu Pai celeste? Eu tenho acolhido esses mimos de um Deus que me plantou e que faz de tudo, inclusive aceita que o seu Filho único, a árvore da vida, se torne morte para transformar o seu corpo em pão, o seu sangue em vinho, para dar a mim e a você as condições que nós precisamos para recuperar nossas condições de produzir frutos. Irmã, irmão, não existe a menor possibilidade de você sair dessa igreja dizendo: é uma fatalidade, eu não presto e pronto. Não existe. Se você aceita e se põe nas mãos de Deus, só existe uma saída: a graça. E você vai voltar a produzir frutos, ainda que tenha muito tempo. Tem árvore velha no jardim, no pomar, que você cava ao redor dela e põe adubo, ela demora às vezes 1 ano, 2, 3 anos para responder aos estímulos que você dá a ela. Não é assim não. Abre o aplicativo, pede, já chega o adubo e já sai produzindo frutos. É um caminho, às vezes longo, de permitir ser cuidado pelo Senhor. Te proponho que essa semana você aguce a sua escuta da palavra de Deus. Escute a palavra de Deus e o barulho da ferramenta cavando ao seu redor. E vá rezando agora, escutando esse barulho e dizendo: Senhor, obrigado, porque o Senhor cuida de mim e o Senhor me capacita e me qualifica para que eu seja uma árvore que produza bons frutos. Eu acolho, eu aceito, eu acolho essa graça, essa bênção que o Senhor hoje derrama sobre mim. Incline a sua cabeça, feche os olhos, como uma árvore faz no outono e no inverno. Deixe cair as folhas, os frutos, os galhos secos, as cascas. Aceite inclusive as podas que parecem violentas, e às vezes são mesmo violentas as podas. Mas aceite o cuidado, aceite pagar o preço de aceitar ser cuidado por Deus, para que a sua vida volte a ser frutuosa, segundo o coração e o plano dele. Reze. Converte-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Converte-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Para te adorar, para te louvar, converte-me, Senhor Jesus. Para te adorar, para te louvar, converte-me, Senhor Jesus. Liberta-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Liberta-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Para te adorar, para te louvar, liberta-me, Senhor
para te louvar. Liberta-me, Senhor Jesus. Cuida-me, Senhor. Cuida-me, Senhor, com teu Espírito e minha alma canta. E minha alma reviverá. Canta, igreja. Cuida-me. Cuida-me, Senhor, com teu Espírito. A igreja e minha alma. E minha alma reviverá. Só a igreja para te adorar. Cuida-me. Cuida-me, Senhor. Firma. Incline a sua cabeça, põe a mão no seu coração, reze do seu modo, ou se te ajuda, reze comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Eu te louvo e agradeço, eu te louvo e agradeço, porque o Senhor ofereceu porque o Senhor ofereceu ao Pai ao Pai para cuidar de nós. cuidar de nós. Esta vida Esta vida que eu vivo que eu vivo é o Senhor que intercede é o Senhor quem intercede para cuidar de mim para cuidar de e mim, garantir que eu produza garantir que eu produza frutos bons. frutos bons. Obrigado, Jesus, Obrigado, Jesus, por deixar a palavra, por deixar a palavra, a igreja, a igreja, a pregação, a pregação que forma a minha compreensão forme a minha compreensão e me educa me educa e me cava e me fava e cria as condições e cria as condições para que eu acolha acolha o adubo, o adubo, o único o único que pode recuperar que pode recuperar as minhas condições as minhas condições de produzir frutos, de produzir frutos, o seu corpo, o seu corpo, o seu sangue, o seu sangue, o seu amor o seu amor oferecido oferecido pela minha salvação. pela minha salvação. Obrigado por me dar este amor. Obrigado por me dar este amor. Eu acolho este amor e apoio ao seu que me aduba, que me aduba, que me rega. que me rega. Eu vou produzir bons frutos. Eu vou produzir bons frutos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Amém. Amém. Continue no silêncio. Faça sua oração de agradecimento. Bendiga a vida que você tem. Tudo que você já passou de provação, de tribulação. Toda oportunidade que Deus já te deu e te dá para que você viva uma vida digna de filha, de filho. Louve o Senhor, glorifique o Senhor. Obrigado, Jesus. Nós te louvamos, nós te glorificamos, porque viver é uma graça tão grande. Obrigado por tudo que o Senhor já nos fez para dar-nos as condições de sermos frutuosos nesta vida. Amém. Amém.